Já voltamos, meus amigos e minhas amigas. Vamos lá então. Estou colocando o título Concurso de Crimes. Vamos colocar o título bonitinho aqui da nossa live. Parte 2 agora, né? Parte 2. Parte 2. Com o professor @alexandre.a.salim. Pronto. Já publiquei e nós vamos lá. Ó, fixar comentário. Tá fixado. Concurso de Crimes, parte 2, com o professor @alexandre.a.salim. Meus amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Claudinho, como é que você recupera? Bom, você tem algumas hipóteses. Você tem 24 horas para assistir esse vídeo de novo, tá? Ele vai estar disponível aqui no nosso maravilhoso @AmoDireito, tá? Você pode depois buscar em podcast, você pode escutar, e aí você verifica ali nas ferramentas do Amo Direito também, ou você pode esperar um pouquinho, tudo isso vai para o meu canal no YouTube, tá? Vamos lá. Meus queridos amigos e amigas, sejam mais uma vez muito bem-vindos, tá? Nós estamos falando agora do concurso formal, e eu disse que vocês têm que ver de cara a diferença entre um concurso material e um concurso formal. No concurso material, eu tenho pluralidade de condutas, pelo menos 2, e pluralidade de resultados, pelo menos 2. Alô, alô, Recife, André 79. Pediu um alô, né? Bom, esta aula deveria ser de pelo menos 3 horas, né, Gabriel? Eu no curso regular eu dou em 2. Eu dou duas aulas, tá? Deixa eu só tirar o som aqui. Isso, pronto, tirei o som. Ok. No concurso formal, você tem unidade de conduta e pluralidade de resultados. Então, pelo menos uma conduta, uma ação ou uma omissão. Com pluralidade de resultados, pelo menos dois ou mais resultados. Este concurso formal, ele pode ser, querido, quem é que falou ali, ó? Falcão, que legal, melhor de penal que eu já vi. A Ruse Falcão, vamos lá, Ruse, obrigado, tá? A gente tá aí toda terça-feira, geralmente às terças, tá? Às vezes eu tenho compromissos no Ministério Público, porque a gente trabalha muitas vezes viajando, fazendo audiência, fazendo operações, e aí eu mudo para quarta ou para quinta, mas toda semana eu não falhei uma semana desde o início do nosso curso, tá? Legal, meu amigo Edu. Vamos lá. Muito bom, né? Meus queridos, a diferença entre um concurso formal próprio, chamado também de perfeito, para o impróprio, chamado também de imperfeito, está no dolo do agente. A lei, ela usa, olha só, a Ana, é boa essa Ana Grace, né? Ela sabe muito, não é à toa que é a nossa assessora no Ministério Público, né, querida Ana Grace? Um beijo, tá? O dolo do agente. A lei, pessoal, ela usa a expressão designio. Usa a expressão designio para o dolo. Então vejam, se nós temos dolo em relação àqueles resultados, porque como é que é no concurso formal mesmo? É uma conduta, uma ação ou uma omissão, com vários resultados, 2 ou mais. Se o agente tem dolo em relação aos resultados, é o concurso formal impróprio ou imperfeito. Se ele não tem dolo em relação aos resultados, meu amigo Wellinson, um beijo, tá? Obrigado. Se ele não tem dolo em relação aos resultados, é o concurso formal próprio ou perfeito. Então vamos por partes. Nini, eu acho que é o seu, viu? Pessoal, aqui eu não vi reclamação nenhuma. Eu tô do lado do meu modem aqui. Acho que é só o seu que tá travando. Dá uma olhadinha, tá? Vamos lá então. Vamos começar pelo concurso formal próprio ou perfeito. Um dos nossos amigos me pediu, hein, Leonir? Obrigado. Me pediu exemplos. O exemplo ilustra e muito, né? Vamos começar pelo concurso formal próprio ou perfeito. Bom, próprio ou perfeito. Nós temos unidade de conduta, uma só,
e pluralidade de resultados, 2 ou mais. Se é próprio ou perfeito, esses resultados não são buscados pelo agente. Esses resultados, eles não são desejados, eles não são perseguidos. Eles não são queridos pelo agente. O exemplo clássico, pessoal, é o do acidente de trânsito. É o do acidente de trânsito. Tá sem travar a transmissão. Pois é, Anne, eu vi uma colega reclamando, eu acho que deve ser o modem dela, né? Obrigado, tá, Jorge? Jorge 100, hein? Ó, a Andressa tá travando também. Mas, se estiver travando muito, vocês me avisem que eu reinicio o modem, tá? Maravilha, vamos lá. Claudinha, joia. Tá travando para mais alguém? Acho que não, né? Tá tranquila a transmissão. Sai e entra. Olha lá, aqui tá perfeito. Tá perfeito. Então vamos seguir. Eu disse para vocês que o exemplo clássico é o acidente de trânsito. Ou seja, nós temos a possibilidade primeira de um concurso formal, perfeito ou próprio de crimes, entre crimes culposos. Por exemplo, vamos imaginar que o agente fura o sinal vermelho. Então, com uma conduta imprudente no trânsito, qual seja, furar o sinal vermelho, ele bate, ele se choca com outro carro e acaba causando 3 resultados. Digamos que ele mate uma pessoa no trânsito e outras 2 fiquem feridas. Então eu tenho 3 vítimas. Uma de um homicídio culposo e 2 de uma lesão culposa. Como é que nós resolvemos o concurso formal próprio ou perfeito mesmo? Pelo sistema da... Olha o começo da nossa live hoje. Sistema da exasperação. Como é que é o sistema da exasperação? Eu pego uma pena. Qual? A mais grave. Professor, e se elas forem iguais? Eu pego qualquer uma. Agora, se elas não forem iguais, eu pego a mais grave. A mais grave. E eu aumento conforme um percentual que está na lei. A lei, se vocês observarem no artigo 70, caput primeira parte, ela fala em um aumento de 1/6 até a metade. Como é que nós vamos proceder a este aumento? Porque a lei, ela não diz como o juiz usa o aumento. Ela só diz qual é o aumento. 1/6 à metade. Leiam ali no 70 caput primeira parte. Bom, a jurisprudência mais atual do STJ manda nós trabalharmos a partir do número de crimes com uma progressão matemática. Vejam só, o aumento não é de 1/6 à metade? É. Então o menor aumento é 1/6. Para pelo menos quantos crimes? Se nós estamos falando em concurso de crimes, para pelo menos quantos crimes? Pelo menos 2. Pelo menos 2. Pelo menos 2 vítimas. Então, se nós tivermos 2 vítimas, nós aumentamos 1/6. Se nós tivermos 3 vítimas, aumentamos 1/5. Se nós tivermos 4 vítimas, aumentamos 1/4. Se nós tivermos 5 vítimas, aumentamos 1/3. E se nós tivermos 6 vítimas, aumentamos metade. É de 1/6 à metade. E se eu tiver 7 vítimas? E se eu tiver 8 vítimas? E se eu tiver 10 vítimas? E se eu tiver 50 vítimas? Aumenta de metade. Não tenho o que fazer aqui no concurso. Aumenta de metade. Vejam só, pessoal, é de 1/6 à metade. Então, até a 6ª vítima, eu uso o aumento do concurso de crimes. Aumento máximo de metade. A partir da 7ª vítima, para onde que nós vamos? Aula passada, live passada. A partir da 7ª vítima, nós voltamos para a primeira fase do critério trifásico. E eu vou utilizar a 7ª, a 8ª, a 9ª, a 10ª e assim por diante. Eu vou utilizar para exasperar a pena base. Pergunta a Beta, onde é que está essa condição? Na jurisprudência. Ela não está na lei. Se você, Betinha, minha querida, tivesse o meu livro, você saberia disso, tá? Lá no meu livro eu coloco exatamente quais são as regras para a exasperação.
A jurisprudência manda trabalhar de um lado com o número de crimes, leia-se com o número de vítimas, e do outro lado com um percentual de aumento que é uma progressão matemática. Então é de 1/6 à metade, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 e assim por diante até nós chegarmos à metade, tá? Pergunta a Karine o nome do livro. Bom, tem vários livros, tá, Karine? Eu vou te mostrar alguns deles aqui, ó. Eu fiquei de sortear. Esses aqui estão bonitos, hein? Eles estão até com, olha só, com plástico. Olha só, eu tenho aqui o volume 1, tá? Editora Juspodium. São as minhas sinopses de direito penal, que eu escrevo em parceria com o professor Marcelo André de Azevedo, que é membro da comissão do Senado do Código Penal. Não é à toa, meu querido amigo e compadre Marcelo André, tá? Olha aqui, o volume 1 então é parte geral, o volume 2 começa a parte especial, né? E o volume 3 termina a parte especial, tá? O Maurício e a Ana Grace que me assistem aí estão com eles, né? Falta só um volume, né? A gente vai sortear, tá, Leonir? A gente vai, não hoje, mas eu vou. Prometo pra vocês que eu vou, tá? Ó, o Diogo comprou 2, beleza? Não te esquece, Diogo, que eu tô atualizando o furto e o roubo. Tá quase pronto, eu vou disponibilizar no site da editora Juspodium, né? Porque nós temos agora aquelas alterações que vêm com a lei 13654 no volume 2, tá? Em relação ao furto, quando há explosão de caixas eletrônicos. Ou em relação ao roubo, quando é praticado com arma que não é mais de fogo. Aliás, pessoal, tudo isto nós veremos quando nós chegarmos na parte especial das nossas lives. Não esqueçam que nós recém estamos na parte geral. Estamos, claro, é verdade, concluindo a parte geral. Eu agora tenho mais 2 lives, 2 encontros com vocês sobre parte geral. Um para a extinção da punibilidade e o começo da prescrição, e outro para nós terminarmos a prescrição. E aí eu entro em homicídio, parte especial. Joia? Maravilha. Eu dizia para vocês que o concurso formal próprio ou perfeito, ele pode ser aplicado quando nós temos 2 crimes culposos. Agora, a jurisprudência do STJ vai dizer que também é possível entre crimes dolosos. Pasmem vocês. É possível o concurso formal próprio ou perfeito de crimes entre crimes dolosos. Quando? Quando não houver desígnios autônomos. Quando não houver desígnios autônomos. É o famoso caso do assalto ao ônibus. Embora eu, Alexandre Salim, eu, promotor criminal, não concorde com isto. Mas, em regra, eu sou derrotado no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tá? Mas a posição majoritária qual é? O sujeito, quando entra no ônibus, diz a posição majoritária, ele teria um dolo global de assaltar o ônibus. E não dolos específicos, desígnios autônomos para cada uma das vítimas. Então seria um concurso formal, próprio ou perfeito. Repito que eu não concordo com essa posição. Mas há uma posição forte no STJ defendendo isto, tá? O concurso formal próprio ou perfeito entre crimes culposos ou entre crimes dolosos quando não há desígnios autônomos. E aí joga. Claro que trabalho com júri, meu querido. Trabalho direto com júri, né? Ó, o Gabriel também não concorda. É um absurdo isto. Porque me parece que ele tem dolo em relação a cada uma das carteiras, em relação a cada um dos patrimônios dos passageiros do ônibus. Mas nós somos derrotados em regra, tá, Gabrijas? Nós somos derrotados. Em regra, o que se entende? É um dolo para o ônibus. Não consigo concordar, mas vocês que estão se preparando têm que saber disto, tá? Bom, do outro lado nós temos o concurso formal impróprio ou imperfeito. Impróprio ou imperfeito. Agora, os requisitos são os mesmos. Unidade de conduta, com pluralidade de resultados, só que agora esses resultados são buscados a partir de desígnios autônomos. Estes resultados são buscados a partir de desígnios autônomos. Pessoal, pensem nas atrocidades nazistas. O que faziam os nazistas
para poupar munição. Eles enfileiravam as vítimas, colocavam o rifle, colocavam o fuzil e puxavam uma vez só. Aquela bala, ela transfixava as vítimas, era uma bala, era uma conduta, produzindo ali 5, 6, 7, 10 resultados. Unidade de conduta com pluralidade de resultados, só que os resultados agora são desejados. O resultado é desejado, ele é buscado, ele é querido, ele é pretendido. No momento em que os nazistas colocavam as vítimas na câmara de gás, vejam, 200 vítimas, era a conduta de colocar na câmara e ligar o gás. Uma conduta com 200 resultados, todos buscados. Neste caso, não é justo nós pegarmos uma pena e aumentarmos de um percentual, porque ele quer todos os resultados. Isto significa, pessoal, que agora no concurso formal impróprio ou imperfeito, nós vamos trabalhar com o sistema do cúmulo material. Cúmulo material. Então a exasperação, eu pego a pena mais grave e aumento de um percentual, é para o concurso formal próprio ou perfeito. Caleb! Seja bem-vindo, meu amigo Caleb. A live não é a mesma sem o Caleb, hein? Agora, do outro lado, para o concurso formal impróprio e imperfeito, o sistema é o do cúmulo material. Então, se eu joguei a granada para matar 10 pessoas e eu produzo o resultado, eu mato 10 pessoas, eu tenho 10 crimes de homicídio em cúmulo material. Só não é o concurso material, porque foi uma conduta, jogar a granada, produzindo vários resultados. 10 no meu exemplo. Então eu tenho 10 crimes de homicídio com as penas somadas. Cúmulo material. O que nós vimos até agora? O concurso material, pluralidade de condutas e pluralidade de resultados. Lá no concurso material, o sistema é o do cúmulo material, as penas são somadas. Depois eu vi o concurso formal, unidade de conduta com pluralidade de resultados. Se os resultados não são desejados, é o concurso formal próprio ou perfeito. Sistema da exasperação. Eu pego uma pena, a mais grave, e aumento de um percentual que está na lei. Olha lá, o Guto. Hein? Esse será o seu sucessor. O Guto tá pegando no pé do Caleb. Hein? O Caleb é o cara, hein? Eu tenho um carinho pelo Caleb. Bom, se nós temos um concurso formal, unidade de conduta com pluralidade de resultados, em que os resultados são desejados, é um concurso formal impróprio ou imperfeito. E aí o sistema é o do cúmulo material. Nós vamos somar todas as penas. Tá? Matamos 3. E aí, Estelinha, querida? Roger, bora, né? Matamos 3. Concurso material, concurso formal próprio e concurso formal impróprio. Vamos para o quarto caso. A quarta hipótese de concurso de crimes é o crime continuado. O crime continuado, ou a chamada continuidade delitiva. Crime continuado. Olá, Márcia querida, tudo bom? E aí, MS Souza 83. Estela Mares, querida, vamos lá. Chegou atrasada, né, Kívia? Tudo bom, mas chegou a tempo ainda de ouvir o crime continuado. Então, aqueles que estão com o código aberto, abram o 71. O crime continuado é um baita benefício penal também. O crime continuado, ele vem desde a época do direito medieval, para evitar as penas cruéis. Por quê? Porque lá na época do direito medieval, pessoal, como é que nós tínhamos? No terceiro furto, ele perdia o braço. E no quarto furto, ele era morto. Então, vem esta questão do crime continuado como uma ficção jurídica. Por quê? Ele pratica vários crimes e, por ficção legal, eles estarão em uma unidade como se fosse um só. É como se tudo fizesse parte de um só crime. Ele responde por um só com a pena aumentada. O critério também é o da exasperação. Bom, nós temos, amigas e amigos, alguns requisitos objetivos que estão aí no 71 do Código Penal. Requisitos objetivos. Quais sejam? Pluralidade de condutas. Pelo menos 2. Esse é o primeiro requisito. Pelo menos 2 condutas.
pluralidade de condutas. O segundo requisito é a questão de os crimes serem da mesma espécie. Então, pluralidade de condutas mais pluralidade de crimes da mesma espécie. Pessoal, crimes da mesma espécie são aqueles que estão dentro do mesmo tipo penal. O furto só pode estar em continuidade com o furto. O roubo com roubo. O estupro com estupro. Nós nunca teríamos continuidade entre furto e roubo, entre roubo e extorsão, entre calúnia e injúria, entre homicídio e infanticídio. Nunca! Crime da mesma espécie é o que está dentro do mesmo tipo. E em terceiro lugar, nós temos condições objetivas semelhantes de tempo, lugar, modo de execução e outras, diz o artigo 71. Mesmas condições objetivas de lugar. Os crimes, pessoal, devem ter no máximo 30 dias. Desculpem, mesmas condições de tempo. Os crimes devem ter no máximo 30 dias entre um e outro. Então é uma condição temporal. No máximo 30 dias entre um e outro. Mesma condição de lugar. É a conexão espacial, né? Os crimes, eles têm que ser praticados na mesma comarca. Ou em comarcas distintas, mas na mesma região metropolitana, ou seja, aquelas comarcas contíguas dentro da mesma região metropolitana. Mesmas condições de maneira de execução. É o mesmo modus operandi, pessoal. É o mesmo modus operandi. Se o primeiro furto foi com arrombamento, só haverá continuidade delitiva se o segundo for com arrombamento. Pessoal, se o primeiro furto foi com arrombamento, o segundo com chave falsa e o terceiro com escalada, somem as penas. É concurso material. Para que seja crime continuado, e aí exasperação, você pega uma pena e aumenta de um percentual que está na lei, 1/6 a 2/3, você precisa das mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução. E alguns doutrinadores e algumas decisões falam ainda numa quarta conexão, que é a conexão ocasional. O agente ele tem que se aproveitar da mesma condição criada quando da primeira prática, quando do primeiro crime. Então são conexões, são condições objetivas semelhantes. 30 dias no máximo, mesma comarca ou mesma região metropolitana, mesmo modo de execução. Mesmas condições criadas quando da primeira prática delitiva. E é isso que diz o Código. Só que, pessoal, para diferenciar o criminoso habitual do criminoso eventual, que é o crime continuado, nós temos ainda um requisito subjetivo que foi criado pela jurisprudência. A jurisprudência do STF e do STJ criou ainda um requisito subjetivo, que é a unidade de desígnio, ou o liame subjetivo entre os crimes. É como se tudo fizesse parte de um mesmo plano global do agente. É como se todos os crimezinhos fossem parcelas de um crime grande, de um crimezão. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Se na prática ocorre muito o Instituto, demais. Carlos, demais. Esse é o nosso dia a dia, tá? Demais, tá? Demais. Bom, olha o que disse o Gabriel ali. A súmula 605 não admite continuidade delitiva nos crimes contra a vida. Meu amigo Gabriel, prevalece que essa súmula está prejudicada, tá? Está prejudicada. É só você ler o 71 parágrafo único. Veja lá. O 71 parágrafo único, que veio com a reforma penal de 84, é posterior à súmula. É lei e posterior, tá? E é mais benéfica. Então você aplica a lei e não a súmula. É o que prevalece. Você tem lá vítimas diferentes, crimes com violência ou ameaça. Homicídio é um crime com violência ou ameaça. Você pode aplicar o crime continuado segundo o 71 parágrafo único, tá? Eu dizia para vocês que só haverá para o STF e para o STJ o reconhecimento do crime continuado se existir este requisito subjetivo. É por isso que a teoria é mista. A teoria é objetivo-subjetiva. Então você precisa dos requisitos objetivos do 71 e do requisito subjetivo que está na jurisprudência. Pessoal, é como se o caixa do banco quisesse levar 10 mil reais.
Se ele pegar 10 mil, vai aparecer, todo mundo vai ver. Então ele leva 50 numa semana, 100 na outra, 20 na terceira, leva 30 na quarta, mais 100 na quinta. Ele vai levar várias semanas, digamos que sejam 200 pequenos furtinhos, que fazem parte de um furtão, que são os 10 mil reais. Isto é a unidade de desígnios, ou liame subjetivo entre os eventos. Hein? Ai, meus queridos, e chegamos ao fim, tá? De mais uma live. Vocês me perdoem se eu não conseguir responder a todas as perguntas. Se eu fico lendo, a gente acaba não se concentrando, tá? E eu tenho que ler, mas ao mesmo tempo passar conteúdo para vocês, tá? Numa chacina, por exemplo, o crime é continuado, meu amigo joga, em princípio, sim, tá? Eu já defendi a hipótese do concurso material e não levei no tribunal. Então, é uma questão de ponto de vista, né? Se você entender que são várias condutas, você tem o concurso material. Se você entender que tudo faz parte da mesma conduta, você tem o crime continuado. Eu, particularmente, defendo o concurso material, tá? Mas muitos juízes aí são mais benéficos ao réu, tá bem? Bom, eu quero, sim, vai estar disponível, tá, Leidiane? Durante 24 horas vai estar disponível ali no Amo Direito, tá? Lá no Stories do Amo Direito, tá bom? E mais, pessoal, não esqueçam que na próxima terça-feira eu já vou até dizer para vocês quando vai ser a nossa próxima live. Querem ver aqui, ó? Eu já tenho marcadinha, mas eu mais perto aviso todos vocês. No dia 7 de agosto, às 22 horas, tá? No dia 7 de agosto, 10 dias antes do meu aniversário, tá? Hein? Vocês printaram e me mandaram via direct? Printem aí a nossa live, me mandem que eu vou bombar o nosso stories aí com os nomezinhos de vocês, tá? No dia 7 de agosto, às 22 horas, nós falaremos sobre a extinção da punibilidade e a primeira parte da nossa prescrição. E na outra semana, aí nós teremos a última aula de parte geral, para depois, na próxima, começarmos a parte especial. Isso aí, blog da Miriam, dia 7, tá? Pessoal, foi um privilégio estar com cada um de vocês, tá? Eu vou sortear, não te preocupa, Claudinho. Um beijo, uma boa noite, fiquem com os meus melhores sentimentos sempre, tá? Até a próxima.